No caso da composição da base de cálculo na importação, vimos que o ICMS, ocorre o fato gerador de ICMS também na importação, na entrada de produto estrangeiro em território nacional. Aí nós temos uma variável, aliás, uma não, algumas variáveis na composição da base de cálculo. Então, o primeiro elemento é o que a gente chama de valor aduaneiro. O que é o valor aduaneiro? Então, aí, quando você vai analisar a DI, você pega a DI lá para analisar, para ver se está corretinho, o valor, lembra? Há diferenças entre analistas e analistas. Então, eu quero analistas com A maiúsculo. Vou analisar ali a DI, nem que seja por amostragem, para saber se está correto, né? Valor aduaneiro é o valor efetivamente pago, convertido em moeda nacional, obviamente, para que sejam feitos os registros fiscais e contábeis, de quanto o cara negociou a mercadoria lá no exterior. Então, o cara negociou mil dólares. Quanto está o dólar? R$ 5. Quanto que o cara vai receber lá? Os $1.000, mas o meu cash out será em reais, o equivalente a R$ 5.000. Então, este é o meu valor aduaneiro. O valor pago, né, registrado em reais. Claro que o cara não vai receber lá R$ 5.000. O cara não quer saber de reais, quer receber os €1.000 combinados pela operação, tá? Mas eu faço essa conversão porque é necessário, né, através de um documento chamado contrato de câmbio, que vai dar suporte a um outro documento chamado DI, que é a declaração de importação. E lá na DI eu terei uma linha indicando o valor aduaneiro. Sobre o valor... Oi? Oi, professor, o senhor poderia voltar naquela conta lá que o senhor fez o frete do R$ 1.000, que na hora que o senhor falou que a internet minha caiu, e não teve como eu ver. Agora que eu voltou, eu queria só uma dúvida naqueles R$ 1.000, naquele slide lá de R$ 1.000 que o senhor passou agora, né? Deixa eu ver Que aqui. calculou de R$ 100. Aqui, Aqui, esse 0,82 centavos, o senhor tirou ele de onde? o 0,82 é uma fórmula variável. Então, quando você quer incluir a alíquota, você vai aplicar essa fórmula de forma bem simples, tá? Porque formação de preço é bem mais complexo do que esse elemento aqui. Então, você vai pegar sempre aqui, ó, 100 fixo, e aí que alíquota que você quer incluir? Ah, eu preciso incluir 4%. Beleza, então 100 menos 4, igual 96. Só que eu tenho que transformar isso em número fatorial. Então, é 0,96. Vou pegar 1.000 e dividir por 0,96. Ah, se eu quero incluir 12%. 100 menos 12 dá 88. Número fracionado, 0,88. Tá? E aí eu pego... O 1.000 aqui é porque arredondou, mas poderia ser 1.470, o seu custo, né, o valor da composição, e aí você vai dividir ele por 0,88. Então, por que eu coloquei 0,82? Porque eu estou incluindo 18. Tá? Isso aqui muda de acordo com o percentual da alíquota que você quer inserir na sua formação de preço. Claro que aqui está de forma bem simplória. Por quê? Porque vai ter PIS e COFINS, vai ter IPI, um exemplo como eu coloquei lá, o IPI influenciando a formação de preço, vai ter os overheads, vai ter os markups, a gross margin, então uma série de outros elementos que vão se fundir em fórmulas de formação de preço, onde estarão inseridos os tributos também. Tá, professor, e esse 1.219,52, o senhor achou ele aonde? Aqui, ó, 1.000 dividido por 0,82. Se você fizer 1.000 dividido por 0,82, aqui, ó. Então, ó, é dividido. Esse carinha aqui está indicando que eu estou dividindo por 0,82. Porque Matematicamente. porque é de 18, né? Isso. Se fosse 12, seria 0,88. Se fosse 7, seria 0,93. Tá? E assim, sempre olhando a alíquota que eu quero incluir.
Beleza? Então, vai ser 100 menos ali. Isso aí, ó. Pode pegar aqui, ó. Tá? E essa aula está gravada para vocês verem e reverem quantas vezes quiserem. Beleza, pessoal? Então, deixa eu limpar aqui. Aqui, no caso da importação, vai integrar a base de cálculo o imposto de importação, o IPI pago na importação, taxa de Siscomex, PIS e COFINS de importação e outros taxas, como exemplo, a taxa da Maria Mercante, né? Por exemplo. Demais despesas aduaneiras e o próprio ICMS. Então, fica assim, ó, demonstrativo, né? Tudo isso aqui vai compor a base de cálculo do ICMS e depois eu vou fazer aquele cálculo como a gente fez agora, na pergunta do colega, do Gilson, né? Incluindo o próprio ICMS nesta base de cálculo. Então, olha como fica. Nós pegamos aqui, ó, um valor de importação, $1.000. Quanto que o cara quer receber lá? $1.000. Quanto que está o dólar? R$5. Quanto que eu vou pagar por essa mercadoria? 5.000. Tá? Legal. Sobre esses 5.000, incidiu o imposto de importação de 10%. Então, que imposto de importação? 500. Incidiu o IPI. Eli, mas 5% sobre 5.000 não daria 250? Por que você pôs 275 aí? Porque o IPI, a base de cálculo do IPI na importação, nós vamos ver, é o valor aduaneiro mais o imposto de importação. Tá? Por isso que aqui está 275. E aí eu tenho o PIS sobre o valor aduaneiro e o COFINS sobre o valor aduaneiro. Eu vou somar todos esses elementos ao valor aduaneiro. Tá? E quando eu somar esses valores aqui, eu vou pegar e o resultado disso eu vou dividir por 0,82, porque o ICMS será por dentro. Perfeito? Então, por isso que aqui, ó, eu vou ter um valor de ICMS com uma base de cálculo que é os 5.000 mais 500, mais 275, mais 105, mais 482,50, mais o próprio ICMS por dentro. Os 275 é valor aduaneiro mais imposto de importação, 5.500. Esta é a base de cálculo do IPI, tá? Nos demais, é só sobre o valor aduaneiro, mas o IPI, a base de cálculo, é o valor aduaneiro mais o imposto de importação. E aí, então, pessoal, o total da importação, ó, o valor que eu iria pagar, 5.000, vem para 7.759. Como é que eu represento isso? Faço tudo isso aqui, ó, está na DI, tá? Todo esse cálculo está na DI. Não caracteriza a bitributação, porque a bitributação seria o mesmo ente cobrando tributos diferentes sobre uma mesma base de cálculo. Tecnicamente, né? Aqui o que nós temos é tributação em cascata. Um determinado tributo incidindo sobre outro. E a nossa estrutura hoje, no âmbito do ICMS, por incrível que pareça, permite esse tipo de tributação, o que dá margem para discussão, por exemplo, nas contribuições. Mas na composição do ICMS,
Eu tenho uma lei complementar que diz que ele incide sobre sua própria base de cálculo e os outros elementos da base de cálculo. Poderia discutir isso apenas no aspecto judicial, mas é uma tese que não vingou, tá? Como, por exemplo, as teses de exclusão das bases de cálculo do PIS e da COFINS. Sempre que houver IPI, é valor aduaneiro mais imposto de importação. Isso aí. Exatamente. E aí a nota, pessoal, a nota fiscal, ela é uma reprodução da DI. Então, notem, ó, que aqui eu tenho o valor dos produtos que estará na DI e a base de cálculo. Eu falei, mas como que eu vou? Como é que... E tem muita nota fiscal que vem errada ainda, tá? Inclusive, nesse cliente que a gente está apontando, é um apontamento que vai ter, porque as notas fiscais de importação dele está aqui, ó, valor do produto, 5 mil. Então, se você se deparar numa nota fiscal de importação em que o valor da nota é menor do que a base de cálculo, está errada. Tá? Está errada. A nota fiscal de importação tem que sair desse jeitinho. Por quê? Mas uma coisa é o valor dos produtos, outra é a base de cálculo do ICMS, que está inserido todos aqueles elementos que a gente viu no slide anterior. Aqui dentro dessa composição de base de cálculo, não tem só o valor do produto. Tem imposto de importação, tem PIS e COFINS, demais despesas aduaneiras e o próprio ICMS. Então, se você somar, pegar aqui e somar valor dos produtos mais IPI mais ICMS, tem que dar o valor total da nota. Valor total da nota significa valor da operação. Então, eu não posso ter um valor da operação inferior à base de cálculo. O que eu posso ter é uma base de cálculo inferior ao valor da operação, naqueles casos em que há redução de base de cálculo, e a gente vai estudar aqui na sequência já também. Tá? Então, se vocês se depararem com uma nota fiscal fora desses moldes aqui, está errado. PIS e COFINS, nesse caso, integra a base de cálculo do ICMS. Sim. Tá? Somente haverá IPI se o produto estiver presente na TIP ou sendo importado. Não, se o produto... se a classificação fiscal do produto importado tiver um percentual de alíquota aplicável. Tá? Porque o produto, ao ser importado e, portanto, nacionalizado, ele vai receber o NCM da nossa classificação fiscal. Tá? Por isso que chama nomenclatura comum do Mercosul, que também é equiparada ao NCM, é um código universal, né? E aí eles fazem uma convergência aqui com a nomenclatura comum do Mercosul. Beleza, João? Pessoal, tudo bem sobre base de cálculo na importação?